Senhor Deus dos céus, que fez terra seca. Aleluia. Pode sentar. Senta, aleluia, louvando ao Senhor, engrandecendo ao nome dele e dizendo que ele é grande. Talvez se eu perguntasse aqui nesta noite, tem Jonas aqui neste lugar? Todo mundo ficaria calado, né? Porque nesse texto ninguém quer ser o Jonas, que foi lá, desobedeceu, não é? Não fez a vontade do Senhor, deveria ir para Nínive, mas quis seguir para Társio. E se eu perguntasse a vocês assim, tem Jonas aqui? Ninguém diria assim, eu não. Aí eu digo a vocês que hoje quase eu seria uma Jonas. Sinceramente. Quando o Leandro ligou para mim agora de tarde, eu tinha acabado de chegar do trabalho, fazer algumas poucas horas. E eu peguei a palavra e fiquei ali lendo. E eu conversei algumas coisas com o Senhor. E até disse assim, Senhor, eu devo ir, eu devo ficar em casa. Ou ligo para Leandro, dou alguma desculpa e não vou. Quando eu pensei tudo isso, o telefone tocou. Era Leandro. E ele disse, irmão, e aí, tá lembrado? Estou lembrada. Se preocupe não, eu vou chegar. Não é? Porque às vezes, irmãos, algumas coisas que estão ocultas no nosso coração, a gente acha que Deus não está vendo, como Jonas, né? Desvia o caminho. E a gente sabe que a Bíblia diz lá no Salmo 139 que Deus, ele sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos, e sem que haja uma palavra na nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar, não é? Ele já sabe. Aí eu perguntaria a vocês também nesta noite, quantas campanhas, irmãs, já foi feita nessa igreja? Será que vocês da igreja poderiam dizer algum tema que já aconteceu nesta igreja? Fora esta campanha de hoje, quem pode dizer algum tema que foi colocado, que Leandro botou durante o mês? Quem pode dizer assim, irmã, a gente já teve esse tema? Alguém pode? Ou esqueceram? Ninguém lembra de nenhum tema que aconteceu. Pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Alguém falou já um tema, né? Mas houve muitos temas. Mas alguém lembrou só de um. Pare de dar desculpa. E esse é bem recente, que eu saiba. Bem recente. Mas se a gente fosse lá atrás, a gente buscaria muitos mais temas, não é? Porque às vezes, irmãos, é isso que alguém orou. Eu vi alguém orando antes de orar por mim, dizendo assim, Senhor, abra o nosso entendimento, que a gente não só escute a palavra, mas que a gente viva a palavra, e a palavra venha frutificar em nós. Então assim, tem coisas que Deus ordena ao anjo da igreja, porque o que está na direção, ele é o anjo da igreja, e coloca alguns temas, porque Deus quer falar com a igreja. E se a gente não guarda os temas, se a gente não guarda o que Deus falou para nós, então quer dizer que estamos deixando passar de lado. Vai passando. E nós não podemos deixar passar. Nós temos que tomar posse. Porque tudo que Deus fala, Ele fala para a igreja. Deus falava lá para o seu povo, porque o povo passava por tanta dificuldade? Rebeldia, pecado, desobediência. Porque geralmente nós só lembramos assim, o pecado de adultério, o pecado de roubo, mas o maior pecado é aquele que tem o conhecimento da verdade e continua pecando no pecado da desobediência. E o pecado da desobediência, ele traz muitas consequências. Só que essas consequências, ela não vem só para quem desobedeceu, mas para quem está convivendo com aquela pessoa que tem o chamado, que conhece a verdade, mas que se desvia da vontade do Senhor. Que se desvia da vontade do Senhor. E às vezes a gente se pergunta, por que eu oro tanto, Senhor? Porque eu vou tanto à igreja, estou até com vontade de desistir. Por que tantas campanhas e nada acontece na minha vida? É porque não guardamos a palavra e andamos no caminho da desobediência. E a desobediência, ela traz consequência. E às vezes a consequência, ela é tão terrível que pode causar morte. E a gente esquece que a pior morte, irmãos, é a morte espiritual.
daqueles que conhecem a verdade, se desvia dela por causa da desobediência e morre espiritualmente, mas ainda se sente vivo porque está vivendo para um mundo de engano, um mundo de desobediência e achando que está tudo legal, mas não está não, viu? Não está de jeito nenhum. Porque quando a gente tem propósito, como o Leandro disse, e eu escutei também alguém falar aqui à frente, nós viemos aqui no propósito de adorar ao Senhor. Então, se você vem no propósito de adorar ao Senhor, alguma coisa tem que acontecer na tua vida. Porque os adoradores, quando adoravam ao Senhor, eles saíam diferentes. Então, se eu sou adoradora, eu estou dando a minha adoração ao Senhor. Porque adorador não sou eu que canta. Adorador não sou eu que canta. Mas adorador é aquele que vive para Cristo, como Paulo disse. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu morri para o mundo. A minha vontade não tem que prevalecer, mas a vontade de Deus, ela vai prevalecer na minha vida. E alguém vai ver em mim a diferença. Então Jonas estava ali. Jonas conhecia e sabia quem era o seu Deus. Jonas sabia. Se você for lá ler, lá em 2 Reis, no capítulo 14, 25, você vai ver que Jonas profetizou para reis, para grandes batalhas, e Deus honrou a palavra que ele enviava que Jonas fosse profetizar, e acontecia, e muitos reis eram vitoriosos por causa da profecia que Jonas levava. Então, Deus, esse Deus que Jonas seguia, ele não mudaria de jeito nenhum. Porque Deus, irmãos, ele não acalenta o nosso ego. Ele não faz aquilo que a gente quer e acha que tem que fazer. Mas ele faz aquilo que ele quer fazer na minha e na sua vida. E o que ele faz é o melhor. Muitas vezes a gente diz, Senhor, mas está doendo. Mas para uma mulher dar luz, ela tem que sentir dor. Não é? Então, se não houver a dor de ter uma criança, você não vai entender o que é a dor do parto. Mas o Senhor muitas vezes permite que a dor nos sobrevenha para a gente conhecer quem é Ele. Aleluia. E Jonas, de uma maneira tão desobediente, eu digo desobediente, não é? Porque quando Deus disse assim, olha, levanta-te, quer dizer que Jonas estava descansado. Porque Deus, se alguém se levanta, é porque está acomodado, dormindo, ou deitado, ou sentado. E o que Deus quer falar para a igreja nesses últimos dias é dizer, levanta-te, porque vocês são exército aqui na terra. E exército não pode estar deitado, nem dormindo e nem cochilando. E Deus convida Jonas e diz, levanta-te e vai à cidade de Nínive e profetiza lá. Fala, leva a minha palavra. E por que Jonas não quis ir? Porque nós, igreja de Cristo, ainda somos muito egoístas. Porque a salvação não só vem nem para mim, nem para você. A salvação veio para todos. Não importa o tamanho do pecado, nem de que maneira estão vivendo lá no mundo. Mas Deus, Ele quer resgatar vidas que estão lá fora. E a Bíblia diz que Jonas não queria ir, porque o povo de Nínive era um povo mau, um povo ruim, um povo perverso. Eles eram tão maus que a Bíblia fala, e os historiadores, que eles matavam pessoas e às vezes se alimentavam de carne humana. Eles matavam criança. Então para Jonas era, eu vou fazer o que lá? Para Jonas seria, mata esse povo, porque esse povo não vale nada, não é? E às vezes a gente aceita Jesus e tem alguém que ainda está lá fora precisando de salvação. E a gente olha diferente. A gente olha e diz assim, misericórdia, não é? Que alma cebosa é essa? E a gente diz assim, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não foi Deus amou a mim só, nem a você, mas Deus amou o mundo, para todo aquele que nele crê,
tenha salvação e alcance. Ele deu o seu único filho para morrer em morte de cruz. E a Bíblia diz que Jonas não queria ir, mas Deus ele faz reboliço, mesmo na vida do desobediente. Deus ele faz reboliço. Ou você vai ou você vem, mas você vai fazer aquilo que foi determinado por Deus. Aleluia! E você vai conhecer quem é Deus. Porque às vezes a gente só conhece de ouvir falar. E às vezes Deus precisa nos levar o mais profundo para dizer assim: eu estou aqui. E você tem que saber quem eu sou. Você é só Jonas, mas eu sou o Senhor. Aleluia. Você é só Maria, você é só José, mas Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus. E quando tudo está acontecendo, Jonas só eu vou lá para o porão, vou dormir novamente, deixa as coisas acontecer. Mas Deus não manda nas ondas, no mar, na profundeza dos mares. Deus manda nos ventos. Deus manda, aleluia. E Deus, aleluia, sabia que Jonas faria isso ou não? Ou Deus só descobriu depois que ele estava no navio? Deus sabia que Jonas ia desobedecer, que Jonas não ia diretamente para Nínive, que Jonas ia pegar outro caminho. Deus disse: vai, Jonas, que é nesse caminho aí que eu estou e tu nem sabe o que está te esperando. Tu nem sabe como eu vou te encontrar, porque ninguém encontra Deus, mas Deus, Ele nos encontra. Aleluia. Às vezes você acha até eu vou encontrar Deus orando ali, sabe, contando a Ele que Ele faz, mas se Ele não fizer eu também não faço. Sabe, é assim às vezes que a gente interroga a Deus. Mas aleluia. Aí Deus: vai, Jonas, eu deixo você, vá. E Jonas vai, né? Entra no navio, fica lá no meio, escondidinho, não fala nada. Vou pro porão dormir, porque tem crente que é assim: vou não hoje não, ficar em casa mesmo, Deus sabe tudo. Vai ficando em casa, vai ficando, vai te escondendo, vai guardando o ministério que Deus te deu. Mas vai chegar um dia que Ele vai te pegar, porque o que você tem não é seu, é emprestado, é do Senhor. O louvor, a pregação, a palavra, aquilo que Deus te usa aqui na terra, você é só um instrumento de Deus para a glória e louvor dele. Não pense, aleluia, que você tem é do Senhor. A Bíblia diz que os dois são emprestados. Porque se a gente, aí cantou hino aqui, é a presença. Traz a presença de Deus para cantar, traz a presença de Deus para orar, traz a presença de Deus para falar. Porque se não tiver essa presença, você é vazio. É como um vale de ossos secos, que precisa de vida, e que precisa que Deus use alguém dentro do vale e diga: levanta-te, vale, aleluia, de ossos secos. Aleluia. E a Bíblia diz que Jonas vai lá, né? Dentro do navio escondidinho, começa um reboliço. E o mar começa a ficar mais enfurecido. E o navio vai de um lado e vai do outro, e vai de um lado e vai do outro. E alguém diz: o que está acontecendo? O mar está ficando bravio, está entrando água dentro do barco. Vamos jogar um bocado da carga fora. E começa a jogar. E Jonas está lá no porão, sabe? Porque tem gente que é assim, a coisa está acontecendo. Ele não está nem orando, nem buscando, nem querendo saber. Ele dorme. Aí Jesus usa alguém que nem crente é, porque se aqueles homens fossem, eles não iam interrogar Jonas perguntando quem era ele. Aleluia. E alguém desce até o porão e diz: levanta-te, dormente. Porque às vezes a gente está assim, dormente, não é? Levanta-te, dormente. Tu não estás vendo o que está acontecendo? Nós vamos perecer. Aleluia. Mas tem uma coisa que Jonas teve coragem de fazer. Talvez você não tenha. Por isso que eu perguntei assim: tem algum Jonas? Todo mundo fica assim, ó. Porque ninguém quer ser o Jonas desobediente, né? Todo cristão quer ser aquele: eu obedeço, eu obedeço, eu obedeço, não é?
Mas às vezes a nossa obediência é aquilo que a gente coloca no nosso coração. Não é aquela obediência que Deus diz assim: faz a minha vontade, faz o meu querer. Ah, Senhor, hoje eu te obedeço. Mas hoje não dá, né? Hoje não dá. Então Jonas chega naquele navio e alguém diz: levanta de dormente. E quando vê tudo aquilo acontecendo, né? Ele já tinha jogado a bagagem, já tinha jogado tanta coisa e vamos perecer. Porque a desobediência, ela traz destruição. E às vezes, irmãos, a tua desobediência está trazendo conflito dentro da tua casa, conflito no teu casamento, conflito, aleluia, na tua vizinhança. E você não entende que é Deus dizendo: acorda, dormente, porque está acontecendo uma grande tempestade por causa de ti. Ah, não sou culpado de nada. Cada cara que siga a sua vida. Mas aquele navio não podia seguir com o homem que estava dentro, desobedecendo a ordem de Deus. A tua casa não pode prosperar, a tua vida não pode prosperar, o teu ministério não pode prosperar quando você está andando dentro da desobediência. Então não há prosperidade, não há unção, não há bênção, não há vida espiritual, porque Deus só age na vida daqueles que estão vivendo no centro da sua vontade, ainda que dor, ainda que causa dor, mas está dizendo: eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles começam a perguntar a Jonas: olha, vamos lançar sorte, né? Por que a sorte? Vamos lançar sorte. A sorte podia ser desviada para alguém, mas Deus, ele tem a flecha certa. É você. É com você que eu quero falar. Você pode estar escondido no meio da multidão, você pode ficar de joelho até o culto terminar, mas Deus vai lá e diz assim: levanta, você está de joelho, mas eu quero falar com você, porque você não está de joelho orando, não, você está de joelho com medo que eu diga que eu quero falar com você. E Deus fala com Jonas ali, lançam sorte, e a sorte cai em Jonas. E cuidado quando a sorte cai em você. É muito difícil, né? Aí Jonas vai e diz, aí eles perguntam. Então lhe disseram: declara-nos, tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Por que aqueles homens perguntaram aquilo? Porque ele estava sendo usado pelo Espírito de Deus, mesmo sem ter ainda servido ao Senhor. Porque se Deus se utilizou da boca da jumenta, ele se utiliza da boca de um ímpio para falar contigo e comigo. Que ocupação é a tua? De que povo tu és? Qual é a tua terra? Aí agora ele fala uma verdade. Ele diz: eu sou hebreu. Uma verdade, demonstrando quem ele era. Mas ele diz assim: e temo ao Senhor dos exércitos. Aí, se teme ao Senhor dos exércitos, porque se desviou, foi para trás de ver de ir para Nível, não é? Se desviou. Mas é porque quando Deus quer tratar de fato, de verdade com alguém, tudo acontece. E a Bíblia diz que Jonas e aqueles homens tiveram tanto temor de jogar Jonas ao mar, que eles oraram pedindo perdão ao Senhor, e que o Senhor não culpasse eles da morte de Jonas. Mas eles jogaram Jonas ao mar com muito temor. Mas a Bíblia diz que, como o mar obedece ao Senhor, havia um grande peixe. Eu digo que havia um submarino. Não é um submarino. E aquele peixe vem e engole Jonas, e ele fica lá. Mas você já viu a oração de Jonas no capítulo 2? Você sabe o que é estar dentro de um ventre de um peixe? Porque a Bíblia não conta historinha. A Bíblia está contando coisas reais. Assim como nós temos um organismo que tem intestino, que dentro é tudo quente. Vocês já analisaram Jonas lá dentro daquele grande peixe? Tudo quente. Vivendo ali dentro, passou quantos dias ali? Quantos dias Jonas ficou? Ninguém sabe. Aí a Bíblia diz que Jonas agora começa a orar. E ele disse que se viu dentro do
inferno. A oração de Jonas, leia isso lá no capítulo 2 e você vai ver que ele estava dentro do inferno. Porque, irmãos, ali tudo era quente, tudo era nojento, e ele estava lá. Mas foi ali que Deus fez Jonas se humilhar e reconhecer que há um Deus no céu. E o mesmo Deus que providenciou a Jonas um grande peixe para engolir e ele não morrer, esse mesmo Deus disse àquela baleia, aquele grande peixe, porque obedece, vai lá, lança ele lá na beira da praia de Nínive, lança ele lá. E o peixe foi, levou e lançou. E a Bíblia diz que ali agora Jonas foi levar a mensagem do Senhor àquela cidade. Jonas ainda estava entrando para falar do Senhor. O rei já estava se prostrando diante da palavra que foi profetizada naquela cidade. Alguém na tua casa, alguém na tua vizinhança precisa ver o Deus do céu agindo na tua vida. Aleluia! Aleluia! Porque a Bíblia diz que até os animais tiveram que jejuar naquela cidade, porque reconheceram que o Deus do céu era poderoso para restaurar toda a cidade. E naquele dia jejuou animal, jejuou rei, jejuou todos os cidadãos daquela cidade, porque ouviram a voz do Senhor através da mensagem de Jonas. Então tenha cuidado para vidas não se perder por causa da tua desobediência. Não vou, não faço, não quero, mas vai chegar o dia, aleluia, que o Senhor vai dizer: ó, você faz, a cama estreita está te esperando, e o lençol curto também, e a sala branca, para tu saber que eu sou o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a propósito, se o propósito é propósito, eu vou dizer uma coisa a vocês, porque eu tenho esse muito cuidado de culto que tem muitos movimentos, porque a Bíblia diz que nós temos corpo, alma e espírito. E a Bíblia fala que a nossa alma, ela tem emoções. E as emoções da nossa alma, muitas vezes são perigosas. Porque às vezes não é Deus e agir que a nossa alma diz que é Deus. Porque a palavra do Senhor diz que as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz e ela conhece a voz do seu pastor. E nesses últimos dias há muitas emoções, mas Deus não está aqui tratando com emoção. Deus está tratando com a nossa vida e dizendo: saia do pecado, saia da desobediência, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Nós queremos ouvir falar do amor de Deus, mas Deus, Ele quer que a gente também saiba que Ele é justiça. E que Deus não aceita qualquer coisa, porque Ele não precisa nem de mim, nem de você, mas eu e você precisa dEle para respirar, para andar, para acordar, para deitar e para dormir. E o Senhor estava dizendo para Jonas: Jonas, eu mando no mar, eu mando no grande peixe, eu mando em você, Jonas, eu mando porque eu tenho amor pela cidade, que eu quero que tu leve a minha palavra. Senhor, vou não. Vou não, Senhor, está difícil. Difícil é você servir ao Senhor toda a vida, e naquele dia você não tem nada para mostrar ao Senhor. Difícil é você servir ao Senhor, e naquele dia o Senhor dizia: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Não é tempo de brincar de crente, mas é tempo de entrar na presença do Senhor com pressa e dizer: Senhor, eu não sou deste mundo, eu sou passageiro, a minha casa não é aqui, há uma cidade de óleo e cristal. Aleluia, aleluia. Irmãos, não existe nada em oculto que Deus não revele. E Deus está dizendo
sua igreja ela ande em santidade. Foi cantado aqui. Tem coisa que tem que ser cortada, não é? Tem coisa que realmente tem que ser cortada. O orgulho, o eu, a fofoca. Sabe por que às vezes as orações são ouvidas? Porque não quer orar fofoca. Fala da igreja, fala do pastor, fala do irmão, fala de todo mundo. Aí depois vai orar. Senhor, tu sabe, né, Senhor? Aí o Senhor ouviu, mas não respondeu. Aí tu fica dizendo assim, não vou mais não para a campanha não. Porque toda campanha que eu vou, eu não alcanço nada. Quando você fechar a boca, abrir o coração e dizer para o Senhor, Senhor, o meu orgulho está me matando, a minha desobediência está me matando, a minha língua está me matando. Aí o Senhor vai dizer, eu te curo, eu te saro, eu te liberto, aleluia, eu te faço uma nova criatura, porque tem que ter arrependimento. Não é de toda maneira que serve ao Senhor, irmãos. Igreja não é passatempo. Igreja não é lugar de parque de diversão. Igreja não é lugar para quem é famoso. Igreja é lugar de quem renunciou tudo lá fora para estar aqui na presença do Senhor. Porque todos que foram chamados pelo Senhor, aleluia, passaram por alguma coisa. Moisés, ele quis indagar a Deus e dizer assim, eu sou um homem de línguas pesadas. Mas Deus tinha um propósito desde criança na vida de Moisés. E o Senhor disse, é você que vai lá falar para Faraó e dizer, não é teu nome não, Moisés, que tu vai usar não. Tu vai dizer que eu sou. Quem foi quem te mandou? Aleluia. Alguém chega para ungir a Davi, mas encontra alguém mais bonito e diz assim, é esse. Aí o Senhor diz, não, está cuidando das ovelhas lá no pasto, ele ainda não chegou, e só se senta na mesa. Quando ele chegar, manda chamar, manda buscar. Aí Davi chega, Davi não chega dizendo assim, ei, cheguei, sou eu que você rei, não. Davi chega lá na mesa, os irmãos invejam, mas quando Deus tem chamado, passa por inveja, passa por perseguição, mas diz assim, eu estou aqui, Senhor, eu fui chamado por ti, o meu chamado é teu, a propósito da minha vida, eu quero ser usado, eu quero ir para onde você mandar, eu vou fazer, ainda que doa, ainda que eu chore, mas é vitória para a minha vida, quando eu obedecer a tua voz. Porque eu digo que pessoas transformadas, ela não indaga o chamado de Deus, irmãos. Pessoas transformadas, viu? Porque Isaías estava onde? Dentro do templo. Aí ele diz que olha, aí vê o trono do Senhor. Aí diz, ai meu Deus, eu vou morrer, vou perecer, porque eu vi o trono do Senhor e ele é sentado. Aí o Senhor, não, calma, manda o anjo. Porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então quer dizer que o templo estava todo precisando de conserto. Aí o Senhor disse, peraí, vou mandar o anjo. Aí o anjo vem com um tenado de fogo, toca na língua. Aí depois disso tudo, lá na frente você vai escutar Isaías dizer, sabe o quê? Aí o Senhor pergunta assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Isaías diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque Isaías agora era transformado. Ele viu o trono, ele viu o anjo tocando, ele viu a mudança acontecendo na sua vida. Então, crente transformado não indaga, só diz, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Vai doer? Vai. Mas eu estou lá, eu sou o bálsamo da tua vida. Alguém vai tentar, Senhor, colocar o pé, se preocupa não. Quando ele botar o pé, eu já estou passando a mão nas pernas. Ele tem que recuar. Então, irmãos, precisamos viver a obediência do Senhor. Ah, não vou não, para a igreja hoje não. Ah, nem vou dizer o pastor, ele não manda na minha vida. Você não faz isso com o teu patrão, porque você tem medo de perder o emprego, perder o salário. Mas se Deus quiser, Ele tira tudo. Nem emprego, nem saúde, nem trabalho, nem nada. Mas quando a gente coloca a nossa vida e coloca Deus e diz assim, Deus, Tu és o centro da minha vida, porque não é minha. Sabe, Jesus, quando estava, alguém disse assim, mestre, não vai morrer não. Ele disse, mas ninguém pode me matar não, ninguém tira a minha vida não. Eu mesmo dou para que alguém me mate. Eu que estou dando a minha, porque ninguém matou Jesus. Ele disse, eu mesmo dou a minha vida, porque havia um propósito.
propósito de salvação. E há um propósito de salvação nesta campanha, irmãos. Deus, Ele quer entrar na tua casa. Deus, Ele quer entrar na tua vida. Deus quer mudar essa história de crente quietinho demais, de crente que não sabe nada, de crente coitadinho. Deixa eu dizer o que você é: menina dos olhos de Deus, tesouro peculiar do Senhor. Aleluia. Se você é um tesouro do Senhor, ninguém te toca, porque o Senhor não permite. Se você é a menina dos olhos do Senhor, ninguém pode impedir o que Ele tem na tua vida. Aleluia. Ele falou com Jonas dentro daquele peixe, e Ele fala para você e para mim nesta noite. Aleluia. Ele mudou a história do ministério de Jonas. Ele muda a tua história também. Aleluia. O teu louvor é do Senhor, a tua pregação é aquilo que Deus te dá. Você não tem nada se não vir dele, porque, aleluia, a palavra do Senhor diz, Paulo dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. E tudo que você fizer, e tudo que você glorificar, é dele, é para a glória dele, é para o louvor dele, é para a exaltação dele. Hadádia subia andar na baixaia, acredite nisto. Você pode não ser importante para a sociedade, mas é para o Senhor. Você não canta para o mundo, mas você canta para que o trono de Deus se mova e vida seja restaurada. Aleluia. Você não prega porque você colocou um anel no dedo de seminário, mas porque Deus diz assim: eu toco na tua boca, tu vai falar as minhas palavras, eu vou te encher e o meu nome será glorificado. Aleluia. Aleluia. Você é a igreja viva, não é morta. Você é a igreja que está viva e não está morta. Ainda que alguém diga assim, morreu, aí você diz, eu ressuscitei. Quando Cristo ressuscitou, eu ressuscitei junto com Ele, porque foi Ele que me deu a salvação. Aleluia. E Jonas entendeu isso. Jonas se viu dentro do inferno. E muitas vezes, irmãos, a gente quer correr por tão poucas coisas. Mas eu vou dizer a você, faça uma reflexão aí de quantas batalhas você já ganhou na sua vida. Quantas bênçãos o Senhor já te deu. Pergunte assim, o seu sentimento: Senhor, aquela, Senhor, que disseram assim, não tem jeito não, menina. Aquela, Senhor, tu me deste, e eu estou aqui vencedora. Aquela, Senhor, daquele filho, que alguém disse assim, tem jeito não. Aí que fosse lá, Senhor, e resgatasse, Senhor. Deus, aquela porta fechada, que alguém diz, não vai se abrir, aí tu abrisse. Aquele papel na justiça, Senhor. Aquela enfermidade, Senhor, que alguém disse, tu vai morrer, e eu estou aqui dando glória. Aleluia. Não pense no que está acontecendo, pense no que o Senhor tem feito até hoje na tua vida. Aleluia. Aleluia. Já foi falado que quem dá a última palavra é Deus. O diabo, ele obedece à voz de Deus. Sabe, irmãos, que o diabo tudo obedece ao Senhor. O diabo só faz aquilo que Deus permite. As estrelas brilham porque Deus permite. O céu existe, você existe porque Deus permite. Mas as pessoas mais desobedientes a Deus são o ser humano. O ser humano. Porque às vezes o ser humano quer ensinar Deus a trabalhar como Jonas. Jonas queria que Deus matasse aquela cidade. Mata tudo, para que salvação no meio daquele povo? Porque eu tenho que falar a tua palavra lá. E o Senhor estava dizendo, Jonas, aleluia, aquele povo tem que ouvir a minha palavra. Aleluia. E muitas vezes a gente não quer, porque a gente quer ensinar Deus como Jonas. Senhor, para que essa igreja está aberta? Por que Leandro não está tanto com isso, Senhor? Por que isso, Senhor? Pergunta para Deus. Briga com Deus. Quer fofocar?
vai fofocar com o Senhor. Chega lá e fala uma fofoca bem grande. Aí Ele vai te responder. Aí Ele vai dizer a você: porque eu tenho um propósito. Porque foi eu que permiti a porta abrir. E a porta que eu abro ninguém fecha. Ninguém fecha. Porque o inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Jonas não queria ir, mas quando foi, ele viu o agir de Deus naquela cidade. Faça a vontade do Senhor. Esteja no centro dela. Talvez você não queira ser Jonas, mas eu quase fui hoje e algumas vezes, não é? Mas quando eu vi que eu estava indo já no caminho de Tarsis, vamos embora para Leandro, porque eu já, Senhor, combinei tudo e eu vou chegar lá, não é? Tem que chegar, irmãos. Tem que fazer a vontade de Deus. Não sei pregar, não tenho teologia, não tenho nenhum diploma, não tenho nenhum anel, mas eu tenho o meu Senhor na minha vida. E eu posso dizer: eu era um instrumento do diabo, e o Senhor me resgatou por causa da oração da minha mãe. E eu disse: Senhor, se um dia eu tiver de desviar os meus pés, me guarda e me leva para ti, porque não quero me perder neste mundo, porque neste mundo nada tem, mas pregar a tua palavra e anunciar que você está voltando. Isso é o propósito da igreja. Glória a Deus. Não está havendo mais cura, não está havendo mais salvação nas igrejas. O povo está esfriando, porque a desobediência tem se multiplicado. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu ainda continuo sendo Deus, que saro, que curo, que liberto, que restauro, que entro na intimidade, que entro na mente, que entro no coração, que destruo a depressão, que destruo a ansiedade. Aleluia, porque Ele está dizendo: lança sobre o Senhor, aleluia, toda a tua ansiedade, lança sobre Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Mas quando Deus tem propósito na vida, eu nunca contei muito isso. Eu tinha 14 anos e estava grávida e tomei remédio para morrer. E eu estava com 6 meses de gravidez. Meu filho não morreu também não, mas o médico disse: eu não era crente, e o médico disse: se ela chegasse com mais pouco tempo ela tinha morrido. Mas minha mãe clamou e o Senhor me deu vida. E o meu filho tem 43 anos e está vivo para a glória de Deus. Parece um gigante. Eu tive meningite e quando eu dei entrada no hospital, eu não era crente, mas minha mãe e minhas irmãs estavam orando. E o Senhor, o médico disse: só um milagre. Aí o Senhor disse assim: é o milagre que vai acontecer. Eu tive meningite de último grau e eu estava amamentando meu filho de 6 meses e não era crente, não era salva, mas havia um propósito de Deus para a minha vida, porque Deus, Ele faz milagre e Ele quer entrar na tua vida com milagre. Então corta aquilo que precisa ser cortado, como foi cantado. Aleluia. Né? Tem coisas que a gente não quer deixar. Meu amigo, é tão bom para mim, mas não está te levando para o caminho que Deus quer, não é? Mas tem isso aqui que é tão bom para mim, mas não está sendo para Deus. Então você é do Senhor. Faça a vontade do Senhor e com certeza, irmãos, haverá salvação no teu lar, haverá cura na tua vida. A tua obediência vai fazer com que alguém olhe, faça como fez com Eliseu. Ali vai uma mulher de Deus, ali vai o homem de Deus, ali vai o jovem de Deus, ali vai, aleluia, a igreja de Deus, porque Deus, Ele faz milagre em nossas vidas. Então acredite nisso. Não queira viver os movimentos desta vida, mas queira dizer: Deus, faça um movimento na minha vida. Aleluia, porque os movimentos da vida são passageiros, mas o de Deus nos marca e nos faz ser mais forte para a glória do nome dEle. Então que Deus continue abençoando esta igreja e que este propósito que foi colocado nesta noite seja um propósito que você tome posse, porque não sejam 20, mas praticantes da palavra de Deus. Nem que Deus continue abençoando esta igreja e a vida do nosso presbítero Leandro. Aleluia.
Às vezes a gente passa, vai para um culto que a gente pula, a gente marcha, a gente fala língua estranha, a gente chora, e quando termina o culto parece que nada aconteceu. Mas se agarre com isso aqui e veja se a tua história não muda. Veja se a tua vida espiritual não muda. Veja se a tua casa não muda. É a palavra. Tudo foi feito por esta palavra. Aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Aplauda Jesus o mais forte que você puder. Misture com glória a Jesus, porque Ele acabou de falar comigo e falar com você nesta noite, né? E o bom é que a palavra do Senhor, ela tem endereço certo. Eu sempre costumo dizer, né, irmã Teresa, que Deus não fala com as cadeiras, não fala com os ventiladores, não fala com o bebedor. Deus fala com o ser humano, porque o amor de Deus é pela minha e pela tua vida. E a Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele nos corrige, que Ele puxa a nossa orelha, que Ele nos repreende. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Quando papai, quando mamãe fala mais áspero, né, fala mais forte, segura que o caldo vai engrossar. É sinal que a gente está no caminho errado. Mas papai e mamãe não bate, não coloca de castigo, não chama atenção porque odeia, não. É porque ama. Aleluia. E não quer ver você perecer. Não quer ver você pelo caminho errado, pelo contrário. É por isso que Ele nos corrige, porque Deus ama a ponto de nos corrigir. E eu precisava dessa palavra nesta noite. Tem mais a segunda pessoa que precisava dessa palavra Glória a nesta Deus. noite? Aleluia. Se você não precisava, é com você e Jesus, mas eu preciso. Porque, como diz o nosso irmão Fábio, a gente não pode ser crente pá, não. Já viu o crente pá? É quando a palavra é para ele, mas ele joga para o irmão. A gente tem que ser crente inchada. É para mim, gente. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso juntar os pés. Eu preciso mudar. Eu preciso transformar. Eu preciso recomeçar. Eu preciso estar na tua vontade. Eu preciso obedecer. É para mim, Jesus. Porque quando a gente coloca a palavra de Deus na nossa vida, irmãos, Deus, Ele deixa os seus sinais. E Jonas é a maior prova que quando a gente obedece à voz de Deus, faz a vontade de Deus, Deus deixa sinal. Você quer ver Deus te usar? Quer ver Deus deixar sinal na tua vida? Coloque a receita em prática. Obedeça. Porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Eu sei que é uma palavra que muitas vezes nos confronta, né? E a gente não dá glória não com palavra que confronta, não. Mas tem um garrafão ali de 20 litros. Toma uma água que desce. Às vezes fica aqui, não é? Mas é para o nosso bem. Deus nunca fala para o nosso mal. Deus sempre fala para o nosso bem. E essa palavra não é para espalhar não, viu, irmão? Essa palavra é para juntar. Quem veio para espalhar foi o diabo. Mas Jesus veio para juntar. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E a Bíblia diz, para a gente encerrar, olhe para cá: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. Se você despreza a palavra do Senhor, eu lamento por você. Mas quem ouve a palavra do Senhor, ele é feliz pelo privilégio de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Eu quero agradecer a Deus por esta noite, pelo privilégio de sentar e ouvir Deus falando comigo através da palavra. Quero que Deus abençoe nossa irmã Josenilda, né? Junto com seu esposo está ali. Deus abençoe o varão, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe toda a igreja, a família da nossa irmã Teresa. Acertei? Glória, que Deus abençoe. Está ali o seu genro, né? Está ali o seu neto, está ali o seu filho Fábio. Deus abençoe seu neto Felipe. Não sou muito bom em guardar nome não, mas que Deus abençoe toda a família em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite, irmãos, que está afastado ou que nunca confessou a Jesus, e nesta noite
gostaria de sair daqui com essa decisão. Se nesta noite você quer, ouviu a palavra, entendeu o chamado que Deus tem na sua vida, entendeu o propósito, e nesta noite você quer tomar essa decisão, essa é a hora. Deus quer mudar a tua história. Deus quer escrever uma nova história na sua vida. Mas não depende só do Senhor. Depende de mim e de você tomar uma decisão. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem alguém nesta noite, irmãos, que gostaria de sair do seu lugar e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não tem, que Deus continue abençoando e nos concedendo uma nova oportunidade. Amém? Quero avisar para a igreja que amanhã tem ensaio para os jovens à tarde. A sua dirigente vai informar para vocês o horário. No domingo nós temos no domingo tem alguma coisa, ensaio dos varões a partir das 9h30 da manhã, e à noite nós temos culto da família. Você é o nosso convidado para estar conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para todos nós. Amém? Não se esqueça também de contribuir e ajudar com 1 quilo de alimento. Nós temos ali uma caixa, nós temos a nossa diaconisa Tatiana. Faz assim, Tatiana. Pronto, essa moça aí, junto com a irmã Rosa, ela é responsável da arrecadação dos alimentos, para que a gente possa abençoar os nossos irmãos que têm passado por um momento de dificuldade, de luta. Não é? Então, quando você vier ao culto e puder doar 1 quilo de alimento, converse com ela, veja o que está precisando, para que a gente possa estar abençoando a vida dos nossos irmãos. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor bem forte pela família da nossa irmã Teresa, que está nos dando a honra nesta noite. Deus abençoe e que eles voltem sempre a esta casa em nome de Jesus. Nossa irmã Tati Naína venha fazer esta oração nesta noite, agradecendo a Deus pelo trabalho, e em seguida a gente dispensa a igreja com a bênção apostólica. Quantos mais necessitam de uma oração? Quantos mais necessitam de uma oração? Eu e minha casa também. Continue orando pela nossa vida, pelo nosso ministério, pela vida do nosso pastor, por toda a liderança dessa casa, para que o Senhor continue nos dando graça e nos ajudando em nome de Jesus. Senhor, justo e soberano e eterno Pai, Senhor da glória, Pai querido, Pai amado, te dou graça, Deus, pela oportunidade de chegar neste lugar, de ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós nesta noite podemos, Senhor, cortar, Senhor, tudo aquilo que contamina a nossa vida, Senhor. Que venhamos nos render, Senhor, aos Teus pés. E podemos dizer nesta noite: eis-me aqui, Senhor. Faz em mim a Tua vontade, Senhor. Grata a Ti, Deus, porque podemos cultuar, Senhor, engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Porque só Tu, Deus, é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Pai, abençoa cada um que chegou neste lugar, Senhor. Cada um, Deus, que ouviu a Tua palavra, que a semente foi plantada, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, podemos mastigar, Senhor, até domingo. Porque cremos, Senhor, que domingo tem mais. Que domingo, Deus, tem uma mesa preparada para mim e para você neste lugar. Abençoa, Deus, cada um que chegou. Leva cada um em segurança, Senhor. Nos dá uma noite abençoada. Somos reparadores, Senhor. Abençoa a Tua serva, Deus, que veio fazer assim a Tua vontade. Abençoe ela, abençoe seu ministério, a sua família, Pai. Senhor, dá uma bênção especial, Deus, à Tua serva, Pai. Assim como nós, Senhor, ela veio Te adorar e Te buscar, Senhor. Deus, abençoa cada um, nos dispensa, Senhor, debaixo da Tua graça, Deus, nos dá livramento, acampa anjo, Deus, ao nosso redor. É tudo isso que eu Te peço e já Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Diga amém. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. A igreja diz amém. Nos despedimos dizendo: aplauda o Senhor bem forte nesta noite. Fale com o seu irmão, aperta a mão dele, dê um abraço, diga: foi bom você ter vindo. Fale com os visitantes, agradeça aí a visita.